O objetivo da conversa de hoje é falar sobre o manejo de doenças da soja. Sim, doenças da soja. E eu estou, obviamente, em uma entre-safra, mas nessa entre-safra, nessa lavoura em específico que nós viemos para definir herbicidas da dessecação, nós verificamos justamente dessecação pré-trigo, que tem muita soja voluntária, guaxa, tiguera. No meio da lavoura eu vejo buva, vejo serralha, tem azevém, tem que cuidar que tem picão na lavoura e isso é uma preocupação extremamente importante. Porém, eu olhando a quantidade, a grande quantidade de planta guaxa voluntária e tiguera de soja, eu pensei, mas eu vou falar sobre doença, porque eu lembrei de uma aula que eu dei semana passada na faculdade, e numa faculdade que eu fui convidado, e no meio da aula eu falei sobre fungos, eu falei de coletótrico, falei de diaporte, e daí perguntei sobre conceitos conceitos não, mas entendimento sobre biotrófico e necrotrófico, e o pessoal ficou balançado, uma turma de 20 e poucos estudantes de agronomia, e boa parte deles não sabia me explicar com clareza. Então, se você ficar, para você que está aqui nesse vídeo, muito obrigado. Se já tem algum questionamento, coloca aqui embaixo. E para você que vai continuar nesse vídeo, uma informação bem relevante. Se você ficar nele, você vai entender um pouco mais sobre manejo de doenças da soja e, consequentemente, isso vai te trazer uma maior confiança num posicionamento, se você é agrônomo de campo que nem eu, ou então, se você é produtor rural, vai ter certeza do que fazer para manejar doenças. Ou então, o objetivo final, sendo agrônomo ou produtor, é fazer com que vocês aumentem a rentabilidade das lavouras de vocês. Gurizada, olha só, olhando aqui eu vejo claramente uma soja em R5.2, 5.3, soja guaxa, voluntária. Sobre estágio fenológico posso falar em outro momento, eu uso todo dia, inclusive no aplicativo. Essa lavoura, eu cheguei aqui, tirei as fotos, não há cultura, mas no verão, quando eu chego numa lavoura, R5.1, 5.2, 4, R3, enfim, o estágio que estiver essa lavoura, nós jogamos no FitoApp, no nosso aplicativo. E se você quer saber mais de como funciona o nosso aplicativo, que facilita a vida do agrônomo e também do produtor rural, escreve aqui embaixo, abre o nosso perfil, tem lá o nosso contato ou qualquer serviço de consultoria. Olha de perto essa soja, está toda branca, literalmente toda branca, com grande facilidade nós encontramos encontramos oídio em 100% das folhas e boa parte dessas folhas a olho tem muita ferrugem, então nós estamos falando de oídio e ferrugem, duas doenças extremamente importantes para manejo de doenças no verão, muito importante na cultura da soja, e ambas são classificadas como biotrófico. Biotrófico tem a ver com biovida, e é uma classificação, nós podemos classificar o químico, o fungicida de N maneiras, nós podemos classificar as culturas de N maneiras, ou a cultura em específico que você estiver trabalhando. Nesse caso, eu estou pensando em doenças que são causadas por organismos biotróficos ou doenças que são causadas por organismos necrotróficos. Qual é o problema? Qual é o risco dessa área que está em pousio, será semeada a trigo, ainda vai mais um tempo, mas qual é o risco dela estar cheia de soja guaxa? Eu tenho um risco direto e um risco indireto. Eu diria que o direto seriam principalmente por doenças causados por organismos necrotróficos. O necro tem a ver com morte, certo? Então, necro tem a ver com morte, significa o quê? Que são doenças que têm a capacidade de sobreviver em tecido morto. Perfeito. Enquanto os biotróficos são organismos que causam doenças justamente... Me deu um branco, ouvi o barulho de moto vindo ali. Organismos que causam doenças são organismos biotróficos, são aqueles que sobrevivem somente em tecido vivo. O resumo da brincadeira é isso, bio tem a ver com vida e necro tem a ver com morte. Então quando eu falo para vocês de oídio, quando eu falo para vocês de uma ferrugem, eu estou falando obrigatoriamente de organismos que só sobrevivem em tecido vivo. Quando o produtor, nós vamos definir a dessecação aqui, vamos ter que matar essa soja também. Então ele vai vir fazer a dessecação, dias depois dessa dessecação, a Phacopsora, que é o fungo que causa a ferrugem, o Ericife, que é o fungo que causa o oídio da soja. A gente vai acabar matando a planta de soja, como só sobrevive em tecido vivo, vai acabar matando esse organismo. Esses organismos, eles não têm um corpo de resistência, uma estrutura de sobrevivência para sobreviver de uma safra para até a outra. Como é que ele sobrevive, basicamente? Obrigatoriamente, sobrevive em tecido vivo. Significa que se naquela coxilha ou na outra coxilha aqui do lado, nós tivermos uma soja e essa soja estiver protegida
pela aveia, uma soja voluntária, guaxa, está ali no meio da aveia, da cobertura, e ela não der geada, não der frio, nessa planta eu vou ter oídio e ferrugem sobrevivendo. Vamos pensar que o inverno continue ameno, como está no sul do país. Esse inverno estando ameno, não vai dar geada o suficiente. Se o produtor não fizer um 2,4-D, não fizer um Alai, se ele não fizer um RIT, algum herbicida aqui, um triclopir, um triclon, alguma coisa que ele consiga controlar essa soja, um dicamba, uma atrazina, significa que nessa soja terá doença. Essa doença, nós vamos falar assim, ó, que essa soja é a hospedeira, é uma ponte verde, é um outro termo dentro da agronomia, ponte verde, que é a ligação entre uma safra e outra. Então, essa ponte verde é a soja voluntária que está ali. No sul do país, anos normais, dá geada. Essa geada, dependendo da intensidade, ou essas geadas, tem a capacidade de eliminar a grande maioria das sojas voluntárias. Portanto, quando nós temos um ano de inverno mais rigoroso, e reforço, cadê esse inverno rigoroso até o momento? Até o momento está extremamente branda essa entre-safra. Está marcando para o começo de junho um frio, tomara que ele venha em grande intensidade em todo o sul. Mas quando nós temos esse inverno ameno, essa soja ela vai estar hospedando fungos que são problema lá para a safra. E esses fungos são disseminados, o esporo deles são secos, eles são disseminados pelo vento. Então essa soja aqui, enquanto eu estou sacudindo, aqui eu estou jogando oídio, estou jogando ferrugem, os esporos dessas doenças, desses fungos, organismos, que vão pelo vento. E podem ir para a coxilha do lado, se bater um vento, vai para o município vizinho, pode ir mesmo para o estado vizinho. Por isso que quanto maior é o frio no inverno, a tendência de reduzir o inóculo da doença. Poxa, José, mas está complicando, eu sou produtor. Inóculo é da onde vem a doença. Gente, o vídeo tem um erro, eu achei que tinha encerrado, tinha ficado excelente, deu um problema, eu cheguei no celular, não estava mais gravando. Então eu vou tentar lembrar do que eu falei. O inóculo da doença, gente, da onde vem a doença? Por exemplo, o inóculo, a fonte de inóculo primário, da onde vem essa doença? Quando eu falo aqui nessa soja que está aqui voluntária, guaxa tiguera, significa que ela está jogando, como ela tem justamente oídio, como ela tem ferrugem, aqui, enquanto eu estou aqui mexendo, o vento faz com que leve esporos do fungo a longa distância. Pode estar indo para a coxilha vizinha, pode estar indo para aquela coxilha. Pô, eu estou em muitos capões, quem sabe está indo para a vacaria, quem sabe está indo para André da Rocha ou Passo Fundo. Enquanto eu estou aqui, ó, chacoalhando. O inóculo, qual é o inóculo nesse caso? É essa planta voluntária guaxa tiguera. Ah, mas José, aqui você falou que vai dessecar. Perfeito, nós vamos dessecar essa área. Então, consequentemente, deixa eu olhar se eu desliguei isso aqui quando fui lá. Não. Já que deu esse bug todo, não esquece de entrar no nosso perfil do Instagram para saber mais sobre o Aprenda Toda Santa Noite, onde eu falo sobre manejo, no geral, de herbicida, fungicida, inseticida, dou nome aos bois, nome de produto, dose e informações diretas ao ponto, com vídeos diários para você que é nosso cliente. Segue o vídeo. Então, consequentemente, essa lavoura aqui, quando dessecar, o oídio e a ferrugem, dias depois, vai estar inativo aqui, o esporo que causa oídio e ferrugem, não vai ter mais problema, o fungo vai estar morto, dias depois da dessecação, mas ali eu tenho uma lavoura de cobertura, de aveia. Aqui eu tenho um mix de cobertura. Se eu tiver soja no meio dessa aveia, se eu tiver soja no meio desse mix ou dessa aveia, consequentemente essa soja poderá estar protegida. Está protegida de uma geada aqui no sul do país. Se ela estiver protegida e a geada não matar ela, ou o produtor não fizer um 2,4-D, um dicamba, um Alai, um triclopir, um triclon, enfim, um herbicida, um RIT para folha larga que mate essa soja voluntária ali no meio, aquela soja lá do meio vai ser a fonte de inóculo, é da onde que vai vir o oídio, já que ele pode ir a longa distância, da onde vai vir a ferrugem, já que ele vai ir a longa distância. É por isso que é muito importante você saber exatamente como é que está a condição da entre-safra. Por exemplo, essa entre-safra, até o momento, está com temperaturas amenas. A previsão do Laninha, e previsão não é premonição, mas a previsão mostra, de Laninha não, de El Ninho, Laninha, enfim, uma neutralidade, e estão falando de temperatura levemente acima da média. Essa temperatura levemente acima da média pode fazer com que nós tenhamos muita soja voluntária guaxa no sul do país. Isso é um gigantesco risco ao manejo das nossas lavouras. Porque se nós tivermos um inverno ameno, e nós consequentemente teremos no sul do país uma grande quantidade de plantas voluntárias de soja. Consequentemente,
falando de organismos biotróficos, falando de especificamente oídio e ferrugem, os esporos dessas doenças vão estar sobrevivendo na entre-safra, numa tal de ponte verde, que nada mais é que essa soja voluntária guaxa que tem aqui, ó, essa soja, ela vai estar se mantendo viva na entre-safra inteira, não aqui, mas aí no meio da lavoura de vocês, e ela se mantendo viva, ela é ponte que une duas safras, é uma ponte verde que une duas safras e, consequentemente, une o oídio e une a ferrugem. É por isso que, normalmente, em anos de temperatura mais quente e inverno ameno, nós temos um grande risco e você deve monitorar nas suas lavouras, na sua região, principalmente, não só lavoura, porque o organismo biotrófico é importante a região, não só a tua lavoura. Se nós tivermos muita soja guaxa lá na época de plantar soja, setembro, outubro, as primeiras sojas plantadas, nós tivermos muita soja voluntária, provavelmente nós já teremos o inóculo, já teremos o esporo da ferrugem. E principalmente para ela, é um grande problema essa situação. Mas José, tu não falou de necrotrófico, tu falou de biotrófico. Eu acho, quer dizer, eu tinha falado, mas o vídeo se cortou. Mas antes de falar então do necrotrófico, eu vou pedir para vocês, por favor, se você chegou até aqui, curta. Por favor, se tu chegou até aqui, você, por favor, acabe se inscrevendo no nosso canal. Isso nos motiva bastante, faz com que eu tenha mais e mais vontade de estar aqui no YouTube. Já que eu me dedicava muito ao Instagram, continuo me dedicando a ele, quero também trazer informação que fique aqui no canal por mais tempo e você, quando faça suas buscas, apareça esse tipo de vídeo. Vamos falar de manejo de necrotrófico? Olha só, por exemplo, eu não sei exatamente de cabeça o que tinha, não lembro mais. É por isso que eu tenho o FitoApp, de verdade, não é merchan. Eu tenho o FitoApp por causa que daí é muita lavoura para acompanhar. E nosso aplicativo agrícola, eu deixo ter registrado lá o que é necrotrófico. O que é necrotrófico? Não, mas eu consigo marcar o que é cercóspora, o que eu tenho de cercóspora, de antracnose, de mofo branco em todos os talhões. E essas informações me mantêm uma outra informação, me mantém um outro dado que depois facilita a próxima safra, porque é só buscar lá e ter certeza do que teve em cada talhão quando a gente vai definir manejo. Mas olha só, o necrotrófico tem a ver com necro com morte, então é um organismo que causa uma doença necrotrófica, nessa nossa classificação, e essa doença, sendo necrotrófico, quer dizer que sobrevive em tecido morto. Necro é morte, então sobrevive em tecido morto. Então tudo que eu falar para vocês, por exemplo, que ataque haste de soja, cancro da haste, antracnose, ou a cercose, que pode também fazer algumas lesões, ou a vagem, ou aquela anomalia das vagens causada por diaporte, ou não é causada por diaporte, mas está junto nesse sistema, todos esses organismos que vão para a semente são chamados de necrotróficos, mancha-alvo, mancha parda, cercóspora, antracnose. Todos esses organismos têm a capacidade, o próprio cancro, o mofo branco, são chamados de necrotróficos. Então, sobrevivem em tecido morto. Aí eu entrei nessa lavoura e dessequei a lavoura. Dessecando essa lavoura, daqui 30, 60 dias só sobra haste. O que é mais verde vai sendo decomposto. Passa mais um tempo, é decomposto mais um pouquinho dessa haste. E cada vez vai sobrando menos, mas vai sobrando. Daqui 6 meses, será que eu não vou ter essa haste aqui quando eu voltar a plantar soja? Eu não vou ter uma haste dessa daqui no solo? Eu tendo essa haste no solo, depositada, se esse organismo tem a capacidade de sobreviver em tecido morto, qual é a probabilidade de uma lavoura que teve epidemia de cercóspora ter cercóspora no resto cultural, na haste que está ali no chão? Qual é a probabilidade de uma lavoura que teve problemas com diaporte ter nas hastes, ou inóculo, ou lá no chão, na palhada? Qual é a probabilidade dela ter diaporte novamente no outro ano? A probabilidade é de 100%, tem 100% de certeza que vai ter. O que difere é quanto terá, tem a ver com fatores ambientais e outros mais, suscetibilidade do cultivar e manejos afins. Porém, a probabilidade de ter é de 100%, eu só não sei quanto tem, mas está ali sim, sobrevivendo e sendo a fonte de inóculo. Gurizada, eu agradeço demais vocês chegarem até aqui. Por exemplo, essa lavoura eu já tirei foto com detalhes do que ela tem, fazendo monitoramento de daninhos para definir as aplicações, inclusive lá na recomendação, já tem uma recomendação ao produtor, o mesmo eu faço no verão. Se você quer saber mais sobre manejo, segue o José. Se tu quer entender quais são os serviços que nós podemos levar até você,
Eu tenho um Instagram lá que você pode me mandar mensagem, josedealencar.jr. Se tu está no YouTube e não me segue no Instagram, procura lá, josedealencar.jr. Se quiser mandar um WhatsApp para nós, para entender nossos serviços de ensino, de consultoria, o nosso aplicativo, o Fito App, o Fito Aplicativo, quiser saber mais sobre tudo aquilo que nós entregamos, você pode escrever para 54996219771. Ou manda um WhatsApp lá, não precisa escrever, capaz, manda um áudio para a gente, vamos facilitar a tua vida. Eu espero realmente que agora tenha gravado e terminado esse vídeo, porque eu estou atrasado. Eu preciso olhar a lavoura, minha gente. Até a próxima.